Bem, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o conversor interleaved Dual Boost. Esse conversor, inclusive, eu apresentei no trabalho, o General Meeting, comparando com outros conversores interleaved. É um conversor muito interessante que pode ser usado, inclusive, experimentalmente. Então, o conversor é composto por duas fases, assim como o interleaved anterior, que a gente estudou no vídeo anterior, sendo a primeira delas formadas por essas duas chaves aqui superior, a chave boost e a chave book, e essas outras duas chaves que estão colocadas de forma invertida, também formando um conversor book boost e antiparalelo. Então, nessa configuração você tem um conversor bidirecional. A tensão da saída desse conversor ele é dado pela tensão soma das tensões de cada fase e da tensão da fonte invertida. Então, a tensão de saída, pela lei de Kirchhoff, a gente obtém que vai ser V1, a tensão desse capacitor superior, mais V2 do capacitor inferior, menos a tensão de entrada, a tensão da nossa bateria. E nessa configuração também, assim como a gente viu para o conversor interleaved de duas fases, a gente tem que ter uma defasagem entre cada fase dessa de 180 graus, já que a gente está usando duas fases, 360 graus dividido por 2, que vai dar 180 graus de defasagem. Então, a vantagem de se utilizar esses dois capacitores é que o nosso ganho estático, o Vout dividido pelo Vin, ele passa a ser 1 mais D por 1 menos D. Então você consegue, com essa configuração, um ganho estático de tensão maior. Então, é bem interessante. O que é que a gente pode falar sobre esse conversor? Então veja, uma característica interessante desse conversor interleaved é que com a utilização de dois capacitores, a tensão em cima de cada capacitor desse vai ser menor do que a tensão quando a gente trabalha, por exemplo, no interleaved anterior, interleaved convencional. Então, toda a tensão da carga estaria em cima do único capacitor. Por ter dois capacitores, a gente vai ter que a tensão em cada capacitor desse, então, se você considerar um sistema simétrico, exatamente com os mesmos indutores, com as mesmas chaves, você vai ter a tensão desse capacitor igual à tensão desse capacitor. Então, você vai ter o V1 mais o V2 igual a 2 vezes V, e você vai ter o Vin mais o Vout, ou seja, a tensão nesse capacitor acaba sendo a média entre Vin mais Vout. Então você vai ter uma tensão menor em cada capacitor, podendo dimensioná-lo de maneira reduzida. A mesma coisa acontece com os indutores. A gente tem também que essa corrente em cada indutor ela é igual à corrente de entrada mais a corrente de saída dividido por 2. Então já é uma relação mais desvantajosa do que do conversor interleaved anterior, mas ainda você tem uma corrente mais reduzida em cada indutor. Então você tem uma configuração com corrente mais reduzida em cada indutor e com tensões mais reduzidas nos capacitores, podendo usar capacitores com valor de tensão nominal menor. Então a nossa simulação, nós vamos trabalhar com ganho estático igual a 4, um duty cycle 0,6. A gente está com a bateria que tem um valor máximo carregado de 116 volts. Então, desejamos ter uma tensão de 400 volts na saída desse conversor. Então, a gente vai elevar essa tensão de 116 para 400 volts. Trabalhando com essa equação Vout, V1 mais V2 menos V1, facilmente a gente descobre que a tensão no capacitor a ser controlada é 258 volts. A gente vai verificar através da simulação que o sistema vai manter essa potência de 3.200 watts. Então, para uma carga, aqui uma resistência, uma carga resistiva de... Depois a gente mostra esses gráficos. Né? Vamos... Para uma carga resistiva de 50 ohms,
a gente vai ter 8 amperes, de forma a ter 3.200 watts. A potência de entrada, considerando sem perdas, na prática a gente tem perdas, mas considerando um sistema ideal, a gente também vai ter 3.200 watts, a gente vai ter uma corrente de 27,5 amperes. E utilizando essa equação, a gente descobre que a corrente em cada indutor vai ser de 17,8 amperes. Então, fazendo essa simulação, antes da simulação, vamos mostrar um pouquinho aqui do circuito de controle. O controle em cascata, como a gente já viu antes, para o conversor interleaved. A diferença é que aqui a gente tem que ter duas malhas de controle separadas, uma para cada capacitor. Então, a gente tem duas malhas de tensão. Lembrando que no conversor anterior a gente viu que apenas com uma malha de tensão a gente controla as duas malhas de corrente. Aqui a gente tem que ter duas malhas de tensão para 258 volts para o Vout 1 e para 258 volts também para o Vout 2, onde o Vout 1 e o Vout 2 é justamente a tensão do capacitor. A malha interna de corrente, e a gente também tem que ter um sistema com fases invertidas de 180 graus. Então nós temos que ter aqui um PWM com fases invertidas de 180 graus. Então com isso, vou simular novamente. Esse sistema eu já tinha feito essa simulação, mas vou fazer a simulação novamente aqui para a gente ver essa simulação. De cara a gente já observa aqui que o duty cycle vai estar em torno do 0,6, já dá para ver aqui pelos valores. A tensão nominal da bateria 116 volts. A gente já pode abrir algum gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui vai ter as três tensões, a tensão Vout 1, Vout 2 e a tensão da bateria. Então, abrindo esse gráfico, já dá para a gente perceber que a gente vai ter a tensão da bateria em 116 volts. E esse sistema se caracteriza por ter essa tensão intermediária, que é justamente essa tensão 258 volts. É a tensão que cada capacitor vai ter que ser mantido para poder a gente ter os 400 volts na saída. A gente também pode ver aqui a corrente que está alimentando a bateria. Então, essa corrente a gente já viu que ela vai dar. Deixa eu ver aqui o valor que a gente tinha calculado aqui. 27,5 amperes, né? Então, a gente tem esses 27,5 amperes aqui, essa corrente da bateria, e a gente tem as correntes interleaved, as correntes nos indutores. Então vamos para as correntes de cada indutor. Vamos pegar aqui corrente de cada indutor, em torno de 17,5, 18, no valor, chegando aqui um pouco acima, né? Então essas são as correntes interleaved. Deixa eu mostrar aqui, dar um zoom nessa corrente interleaved para a gente ver justamente o detalhe do efeito do interleaved. Aqui a gente tem o sistema defasado em 180 graus. Vou usar um passo pequeno para a simulação ficar mais rápida. E a gente também pode ver o duty cycle, né? O duty cycle exatamente em torno do 0,6. Aqui o duty cycle de cada um dos indutores. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais um conversor, né? Um conversor interleaved dual boost, e é uma ótima pedida para fazer experimental. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo.